disputará a eleição da ordem? Há uma chapa de oposição disputando, uma chapa que vem forte, que vem unida, que vem unificando a advocacia, trazendo jovens advogados, advocacia sênior, advogado preto, advogado branco, advogado de todos os tipos, justamente porque a OAB é isso. A OAB é unidade, a OAB é pluralismo, e a gente precisa mudar a nossa ordem. O desejo da candidatura veio muito de um sentimento comum de insatisfação, Narciso. A gente tem uma gestão que nos últimos 3 anos pouco vem fazendo pela advocacia sergipana. São muitas promessas feitas na eleição de 2018 e praticamente nada foi cumprido. E nesse meio tempo, nós temos advogados e advogadas que estão passando por dificuldade, temos relatos assim que realmente deixa a advocacia sergipana muito envergonhada, advogados que estão deixando de exercer sua profissão, advogadas que estão se afastando da ordem. Enfim, a gente tem um sentimento de que a advocacia sergipana perdeu a esperança na ordem. E foi assim que surgiu esse movimento. Nós jamais concordaríamos com a chapa única. A disputa já engrandece a democracia, a verdade é essa. E quem tem a ganhar é a advocacia sergipana com essa disputa, não com a chapa única, mas com a chapa de oposição que vem forte para ganhar essa eleição. Eu observando a formação da sua chapa, percebi que nomes novos estão aí na disputa. Não tem, como na eleição passada, a chapa de vocês foi composta por nomes que já haviam passado pela ordem, né? Mas nesse momento, 100% de nomes novos na composição aí. Nomes novos. Nós defendemos a verdadeira mudança. Nós estamos disputando contra um grupo que está no poder há mais de 20 anos. São 7 eleições que apenas mudam as peças. São dissidências internas e isso vem afetando sobremaneira a capacidade da OAB de gerenciar, de fazer uma gestão boa, de defender os interesses sociais. Como eu falei a você, nós temos uma gestão que é apagada e que deixou de exercer o seu protagonismo em relação à sociedade. Nós precisamos recuperar o protagonismo da OAB e entendemos que isso só se faz com mudança de verdade. Por isso nossa chapa é formada assim, por advogados que não têm passagem na ordem. A gente mescla também com alguns advogados que têm experiência em gestão na OAB, mas de uma forma em geral, a nossa chapa está sendo muito bem representada por advogados e advogadas que vêm da jovem advocacia, que vêm da advocacia sênior. Enfim, o que nós queremos é trazer representatividade para a advocacia. Para você ter uma ideia, Narciso, mais de 70% da advocacia sergipana ela está inserida na minha OAB. Eu tenho 14 anos de advocacia, da minha OAB para cima. Ou seja, se a gente está buscando uma representatividade para a nossa advocacia, essa chapa é a chapa que representa os interesses da advocacia sergipana. Para Daniel Costa, qual é o papel da OAB? A OAB ela precisa retomar o seu protagonismo nos direitos sociais, na defesa da Constituição Federal, do Estado Democrático de Direito. E, sob o ponto de vista da advocacia, a OAB precisa retomar o acolhimento, a atenção e a defender os interesses da advocacia. Nossa instituição, que sempre foi respeitada, hoje ela vem sendo desmerecida, tudo por causa da omissão da atual gestão em relação aos temas mais relevantes da sociedade. E isso incomoda a advocacia. Eu tenho rodado o estado inteiro, Narciso, juntamente com a minha vice, uma grande advogada, a doutora Letícia Moté. Mando um abraço aqui especial para ela, agradeço pelo carinho, pela atenção, pela confiança. Mas a gente tem rodado o estado inteiro e digo a você com absoluta certeza, a advocacia sergipana está abandonada. A OAB não consegue mais chegar no interior, a CAASE não presta qualquer tipo de serviço para a advocacia do interior, há um total preconceito com os advogados do interior e isso vai acabar a partir de janeiro. A OAB vai retomar o seu protagonismo, vai participar das grandes decisões, vai participar. A OAB, que foi essencial na retomada desse regime democrático de direito, a OAB que sempre esteve ativa na defesa dos direitos sociais, hoje ela está apagada. A sensação que nós temos é que a advocacia sergipana vive o seu pior momento, mas os advogados e advogadas merecem respeito e essa eleição vai ser determinante para devolver a OAB para a advocacia sergipana. Para que a gente possa exemplificar para a sociedade, para aqueles que não são advogados, para aqueles que não são militantes do direito, o que poderia ter sido feito por esta gestão da OAB que não foi feito, na opinião de Daniel, nesse sentido do protagonismo, como você fala, desse discurso que você emprega? Eu vou dar alguns exemplos básicos aqui para você. Vamos falar de pandemia. A pandemia
nós tivemos vários problemas que remetem aos direitos sociais. Por exemplo, atraso de vacina. A OAB não fez absolutamente nada. Demanda reprimida em relação a cirurgias dos hospitais públicos. A OAB não faz absolutamente nada. Direitos humanos violados. A OAB não faz nada. Nós andamos pelas ruas de Aracaju e pelo interior do estado, nós vemos pessoas desabrigadas. Direitos humanos. A OAB não faz absolutamente nada. Nós precisamos de uma instituição ativa e que tenha protagonismo perante a sociedade. Para a assistência junto aos advogados, o que é que poderia ter sido feito pela OAB durante este tempo da pandemia, que, na opinião do candidato Daniel Costa, não foi feito? Bom, a pandemia ela trouxe uma antecipação, talvez de anos de tecnologia em relação ao Tribunal de Justiça, em relação ao Poder Judiciário como um todo. E, de um dia para o outro, a advocacia se viu obrigada a fazer audiências virtuais, e para isso precisa de uma estrutura com microfone, com computador, com câmera, e a nossa instituição não fez praticamente nada. Os escritórios de advocacia foram fechados e nossa OAB ela se manteve inerte em relação à reabertura dos escritórios, quando a advocacia ela é essencial à justiça. E me causou, assim, eu fiquei muito impressionado quando eu vi há mais ou menos 2 semanas que o atual presidente colocou em suas redes sociais a justificativa de que solicitou ao Procurador-Geral do Estado para incluir a advocacia no rol de atividades essenciais. E eu recebi vários questionamentos da advocacia no sentido de perguntar mesmo, mas como a advocacia nunca deixou de ser essencial. Então, escritório fechado se resolve com mandado de segurança. E o que mais me incomoda na atual gestão é a omissão, é a inércia. Nós não podemos nos acomodar nunca. Escritório de advocacia não pode passar um dia sequer fechado. A pergunta é, o nosso presidente já atendeu um réu preso? Onde ele atenderia se o escritório dele tivesse fechado? Na rua? Na calçada? As medidas liminares de separação de corpos, por exemplo, ele já atuou nesse sentido? Onde ele atuaria com o escritório fechado? A gente não poderia permitir um dia sequer que os escritórios de advocacia tivessem fechado no estado de Sergipe. A advocacia é que nem saúde, ela não para. Então faltou sim assistência ao advogado. A OAB se limitou a dar um auxílio de R$300, ainda assim exigia que o advogado tivesse adimplente com suas parcelas, se limitou a congelar algumas parcelas da anuidade, mas não isentou, não apresentou plano de parcelamento e a advocacia continuou abandonada. Nossos colegas advogados e advogadas que ficaram sem seus escritórios para poder atender, se depararam também com o fechamento dos fóruns. Com isso, as salas da OAB ficaram fechadas e o nosso presidente não teve a iniciativa de mudar o curso da sua gestão. A OAB precisava ter mudado a sua condução, porque naquele momento a advocacia precisava de um local para atender os seus clientes. Enquanto isso, a sede da OAB, a sede da CAASE, a sede das regionais no interior permaneceram fechadas. E nosso presidente não teve nenhuma iniciativa em dar as mãos para a advocacia sergipana. Mas, em contrapartida, em plena pandemia, ele fez um livro comemorativo dos 85 anos da OAB e entregou apenas para poucos advogados VIPs. E aí onde está o problema da gestão? É uma gestão que não é moderna, é uma gestão que não é inovadora. Toda a advocacia sergipana, e não apenas meia dúzia de advogados, mereciam ter comemorado os 85 anos da OAB, principalmente estando dentro da pandemia. E uma gestão moderna faria um livro virtual e entregaria para todos os advogados, porque todos têm o mesmo direito. Para mim, não existe um advogado mais importante do que o outro. Não existe advogado rico, advogado pobre, não existe advogado com influência institucional e advogado sem influência. Para mim, existe a advocacia sergipana. Meu caro Daniel Costa, sua chapa 2, quais são as principais propostas para a OAB? Bom, a gente tem a proposta principal de retomar o protagonismo da OAB no estado de Sergipe. A gente sabe que todo mundo vem percebendo, a advocacia vem relatando a sua insatisfação com essa omissão da OAB. Nós temos a gestão apagada e a primeira proposta nossa é lutar pelos interesses da advocacia, desde o primeiro dia do mandato até o último. Nós não vamos desistir da advocacia sergipana. Eu não aceito uma gestão omissa, uma gestão que fecha os olhos quando os advogados estão passando por necessidade, quando as advogadas estão passando por necessidade. Eu não admito uma gestão que vê tantos problemas sociais acontecerem e não faz absolutamente nada. O presidente precisa ter responsabilidade e assumir a importância do seu cargo. Então a OAB, acima de tudo, a partir de janeiro, vai recuperar o seu protagonismo social e corporativo.
Entrando nas nossas propostas, nós temos um primeiro problema que afeta toda a advocacia sergipana, que é o preço da anuidade. Nós temos um compromisso com a advocacia sergipana de reduzir a anuidade, mas não de forma irresponsável, como foi feito em 2018. Porque em 2018, esse agrupamento que aí está só ganhou a eleição porque prometeu para a Jovem Advocacia que ia zerar a sua anuidade. E isso não foi feito. Nós não conhecemos um só advogado que teve a sua anuidade zerada nesses últimos 3 anos. A advocacia sergipana merece respeito, merece transparência. E a redução da anuidade vai ser feita de forma coerente, de forma técnica. Nós vamos nomear uma comissão para, a partir de janeiro, nos primeiros dias da nossa gestão, já fazer esse estudo. E eu abro aqui um parêntese em relação ao portal da transparência. Nós temos uma OAB que não tem ativo um portal da transparência. No começo da nossa trajetória, onde nós começamos com a nossa pré-candidatura, nós vínhamos batendo nesse ponto de forma muito incisiva. Nós queremos que o portal da transparência seja reativado, nem tanto para poder procurar irregularidades ou ilegalidades ou a má aplicação do dinheiro da anuidade. Na verdade, é para ver para onde o dinheiro está indo e cobrar. A advocacia precisa cobrar, não é só cobrar no período eleitoral. A advocacia precisa ver o que está acontecendo com o seu dinheiro. Mas aí também nos causou tamanha surpresa quando há mais ou menos 2 ou 3 semanas o portal da transparência foi reativado apenas com balancetes contábeis. Balancete contábil não serve para passar informação, para passar transparência para a advocacia sergipana. Nós queremos ver a relação dos contratos, nós queremos ver o orçamento, nós queremos ver a movimentação bancária mensal. O dinheiro é nosso. A gente tem direito de ver o portal da transparência. Então fica aqui esse parêntese, mas nossa primeira proposta é redução, é um compromisso meu que essa anuidade vai ser reduzida, porque o advogado ele precisa ter retorno com o seu dinheiro que é investido na anuidade, que é pago com muito sacrifício. Hoje, para quem está nos ouvindo, e tem essa medida um pouco da economia, inclusive abrimos o programa hoje discutindo um pouco sobre economia, principalmente nesse impacto do preço dos combustíveis. Para o advogado que está começando, que não tem carreira, que muitas vezes começa com um salário fixo ali em algum escritório, quanto é o valor desta anuidade? A anuidade ela varia, ela é escalonada, né? A Jovem Advocacia paga um valor menor e os advogados que têm uma OAB mais antiga pagam um valor maior. Mas em média aí a gente coloca um valor de R$900. Tem advogado que paga mais de 1.000, mas em média R$900. É um valor que é alto diante daquilo que a OAB traz de retorno. E em relação ao custo da anuidade, eu também abro outro parêntese aqui e quero falar um pouco sobre um projeto de lei que está para ser enviado para a Assembleia Legislativa propondo o aumento das custas do Poder Judiciário. E eu manifesto aqui a minha irresignação em relação a esse projeto. Nós ainda estamos em pandemia, o comércio ainda não retomou não está na sua produção máxima, os advogados ainda não estão na sua produção máxima, a população como um todo não recuperou ainda a sua economia. E a pergunta é, como reajustar o valor das custas no momento em que as pessoas não recuperaram seu poder econômico, né? E fico ainda mais irresignado, porque, mais uma vez, a nossa OAB se manteve inerte. Passou uma semana da notícia de que esse projeto seria apresentado na Assembleia, a OAB não fez absolutamente nada, precisou que a advocacia provocasse nos grupos, provocasse nas redes sociais, para que a OAB solicitasse uma audiência com a Assembleia. Mas aí, eu digo a vocês, meus amigos advogados e advogadas, eu hoje mesmo vou na Assembleia, vou conversar com os deputados para mostrar o fato de eu ser contrário a esse projeto e dizer para a advocacia sergipana, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar em momento algum. Ok, Narciso? Muito bem. Eu recebo aqui a mensagem do Cícero Dantas, OAB clama por renascimento, a OAB pede socorro, ela está morrendo a cada dia e não podemos permitir, por isso precisamos de uma nova OAB. Jovens advogados, meus ex-alunos, vocês precisam de uma nova OAB, é o que diz aqui o advogado Cícero Dantas. Meu caro Daniel, continuando a pergunta com relação às suas propostas, pode continuar detalhando. Em relação a essa questão das custas, eu também fiquei bastante impressionado porque a OAB não foi consultada. A OAB não foi convidada para a reunião da apresentação desse projeto de lei. Imagine, a OAB, que é um órgão essencial à justiça, ela está tão apagada que ela vem sendo esquecida pelos órgãos. Mas continuando em relação às propostas,
Meu segundo ponto que eu gostaria de falar com você é sobre as prerrogativas. A nossa gestão, ela vai defender as prerrogativas de forma técnica e de forma incisiva. Não seremos igual à gestão atual, que fecha os olhos para a violação das prerrogativas dos advogados. Sem as prerrogativas asseguradas, a advocacia não consegue atuar com independência. E nós precisamos ser incisivos em relação a isso. Então, na nossa gestão, fica aqui o compromisso com a advocacia sergipana. Na nossa gestão, não vou permitir que haja desagravo em rede social e desagravo debaixo de chuva. A advocacia sergipana merece respeito. E além do ato de desagravo, fica o meu compromisso aqui. As autoridades que violarem as prerrogativas dos advogados vão ser representadas. Nós não vamos admitir que advogado tenha suas prerrogativas violadas sem uma representação. Então fica aqui o nosso compromisso. E quero falar um pouco agora com a jovem advocacia, o advogado que acabou de receber sua carteira da OAB, a advocacia que está nos seus 5 primeiros anos de atuação. Nós temos um projeto, um plano de governo voltado para vocês, advogados jovens e advogados que encontram dificuldades com a profissão, principalmente após a pandemia. Então nós temos um projeto que se chama o Programa de Empreendedorismo Jurídico. Nós, Narciso, precisamos de ações que façam diferença na vida do advogado. Não podemos aceitar e nos limitar a fornecer cursos meramente técnicos e teóricos. Nós queremos cursos que façam diferença na vida do advogado, do dia a dia, da sua profissão, das audiências, dos sistemas. Nós recebemos relatos de advogados que não sabem de que lado sentar na audiência, ou como acessar o PJE, como fazer a senha, como fazer o protocolo de uma petição. São informações que a faculdade não ensina. Mas a responsabilidade, nesse caso, é da OAB. E a OAB vem sendo omissa em relação a isso. Faz cursos que não mudam em nada a vida da advocacia. Então, o nosso compromisso é orientar os advogados a procurar o seu primeiro emprego. Temos um projeto específico para isso. Orientar na abertura, na gestão dos escritórios, orientar em aspectos práticos como opções tributárias e, acima de tudo, orientar em relação a cursos práticos e o marketing jurídico. Nós precisamos enfrentar essa questão do marketing jurídico de uma forma mais incisiva e entender que a tecnologia e que o momento que vivemos está mudando tudo na vida da advocacia. O Poder Judiciário evolui e a OAB parou no tempo. Nós temos uma era digital e uma OAB totalmente analógica que ainda se prende a papel e a burocracias que não combinam mais com a advocacia moderna. Então, para o jovem advogado também, nós vamos criar os coworkings, que são escritórios compartilhados. E abro um parêntese aqui que eu preciso falar. Nas propostas de 2018 da atual gestão, tinha lá a criação dos escritórios compartilhados e, mais uma vez, eles não cumpriram. Aliás, eles não cumpriram praticamente nada. E a advocacia, atenta a isso, hoje vem embarcando na chapa da mudança para acabar com essas promessas que a cada 3 anos são feitas e não são cumpridas. Então, esses escritórios compartilhados, eles são de fundamental importância para a advocacia. Nós vamos criar 2 escritórios aqui na capital, com total estrutura de sala de atendimento, com computador, secretária, enfim, não são salas dentro da sede da OAB. São escritórios de verdade, onde a advocacia vai poder manter a sua imagem, o seu respeito perante o cliente. A advocacia também conta muito a imagem. Eu não concordo com o advogado atendendo o seu cliente na sala da CAASE, como acontece atualmente, com hora marcada, com tempo limitado. A advocacia, para mim, merece respeito. Então, nós vamos criar os escritórios compartilhados para que os advogados possam atuar. São 8h06, estamos chegando já ao finalzinho dessa entrevista aqui com o candidato Daniel Costa e eu gostaria de fazer a sua interação com 2 ouvintes. O primeiro é o vereador de Aracaju, Eduardo Lima. Ele quer saber qual é a sua opinião com relação ao fato da OAB, segundo o vereador, ter se mostrado intolerante no que diz respeito a segmentos religiosos, às ações realizadas pela OAB, onde o segmento evangélico e parlamentar evangélico foram direcionados. Uma instituição que precisa ser imparcial se mostra parcial contra alguns segmentos. E recebo aqui a mensagem de um outro advogado também, que é o advogado doutor Vitor Barreto. Ele diz o seguinte: o candidato não sabe nem o valor da anuidade. O valor máximo é R$ 835, daí os descontos aos jovens advogados. Já quer aumentar a anuidade antes? É o que diz aqui o doutor Vitor Barreto.
Vamos lá. Quero mandar um abraço aí para os dois colegas advogados que enviaram a pergunta, agradecer pela pergunta também. Em relação ao primeiro ponto, e de fato houve uma iniciativa da OAB na semana passada de inibir o evento dos evangélicos, designando um mesmo evento para o mesmo horário e não convidando esse agrupamento. Eu quero dizer a toda a advocacia sergipana que nós teremos uma gestão que respeita todas as ideologias religiosas também. Eu não concordo com esse tipo de atitude. Para mim, todos os advogados e advogadas devem ter o mesmo tratamento, o mesmo espaço, de forma igualitária. É o que consta na nossa Constituição Federal e é isso que nós vamos pregar. Já estamos fazendo isso a partir de agora na nossa campanha e é isso que nós vamos fazer a partir de 2022, quando assumirmos a gestão da OAB. Em relação ao valor da anuidade, discordo do colega advogado, eu recebi vários boletos, né, com um valor acima do valor indicado por ele. Eu não vou aumentar a anuidade, eu não faço parte do seu agrupamento. Esse advogado que mandou a pergunta, essa é uma pergunta totalmente direcionada e com a origem do agrupamento da situação contra quem eu estou disputando a eleição. Mas, colega, fica o recado aqui. Diferentemente do seu candidato a presidente, eu não descumpro palavras. Nós temos aqui mais de 20 promessas que foram feitas para poder ganhar a eleição em 2018 e não foram cumpridas. A advocacia sergipana merece respeito e essa fase de prometer e não cumprir vai acabar a partir de 2022. Para encerrar rapidamente, Magna Santana tem uma pergunta. 8 e 8, Magna. Obrigada, Narciso. Bom dia, doutor Daniel. Meu questionamento é baseado nessas suas colocações, muito de protagonismo da ordem. E realmente a gente sempre teve na história a OAB muito ativa em questões sociais e problemas, né, que envolvem até o nosso país. Então nós estamos num momento difícil de pandemia e também problemas e conflitos com o governo federal. O senhor qual é a sua opinião sobre isso, sobre a participação da ordem nessas questões que nós estamos passando? E o senhor tem apoio à sua candidatura de outros presidentes, ex-presidentes que tiveram uma atuação mais firme à frente da ordem? Ok, Magna Santana, obrigado. À vontade. Bom Daniel. dia, Magna Santana. Quero mandar um abraço especial para você. Acompanho o seu trabalho há muito tempo. Você é um excelente profissional e bem representa a imprensa sergipana. Parabéns. Bom, em relação a esse primeiro ponto do que vem acontecendo em âmbito nacional, eu sempre tenho a mesma resposta, a mesma postura e assim vai ser a partir de 2022. A OAB, ela não pode ter partido político. Tudo que a OAB faz em prol da sociedade, em prol da advocacia, isso não existe que a OAB esteja sintonizada com qualquer direcionamento político. Então, para mim e para a nossa gestão, o compromisso, Narciso, é com a advocacia. A OAB ela é guardiã da Constituição Federal, do Estado Democrático de Direito, dos direitos sociais, está aqui também para proteger tanto a sociedade como a advocacia sergipana e a advocacia nacional também através do nosso Conselho Federal. Então, a OAB não pode se calar em relação aos temas relevantes, mas independente de qualquer polarização política partidária, a OAB ela precisa seguir os seus compromissos com a advocacia e com os direitos sociais e com a Constituição Federal. Para mim, não faz diferença nenhuma essa questão político-partidária. Não interfere em nada na ação da OAB. Então essa vai ser a nossa linha. É a nossa linha agora, foi na pré-campanha, é a nossa linha na campanha e vai ser a partir de 2022. Nós seremos a gestão de todos os advogados e todas as advogadas, respeitamos todas as ideologias e tem espaço na nossa chapa para todas as formas de pensamento. Eu acho que é assim que se faz democracia, é assim que se faz uma gestão que chegue para toda a advocacia de uma forma igual. Em relação aos apoios, temos sim, a gente conseguiu formar um agrupamento e hoje uma chapa forte, que tem o apoio de ex-presidentes. O ex-presidente Carlos Augusto Monteiro Nascimento apoia a nossa chapa. Temos grandes lideranças como Rose Moraes, como Márcio Conrado, Evânio Moura, Emanuel Cacho, Fábio Fraga, Marcos Dávila, enfim, grandes advogados que em termos políticos têm a sua influência dentro da ordem. Citar também aqui o nome com bastante justiça pelo trabalho que vem fazendo e pelo apoio, doutor André Vieira, doutor Lúcio Fábio, Gabriel Iuri, que representa a Jovem Advocacia. Enfim, nós temos lideranças políticas que se uniram em torno de um projeto que é um projeto de mudança, um projeto para toda a advocacia sergipana. E foi a primeira vez que isso aconteceu nos últimos 20 anos. Então, o grande mérito nosso nessa fase de pré-campanha foi conseguir unificar
a oposição. E com isso nós vamos fortes para ganhar essa eleição, porque nas últimas eleições, todas elas, a soma dos votos da oposição superou os votos da situação. Então nós temos um grande caminho a seguir e com certeza vamos ganhar essa eleição. Mas quero também aqui, Narciso, agradecer de forma muito clara e incisiva a toda a advocacia sergipana. Nós temos jovens advogados que desde o primeiro dia da pré-campanha estão nos acompanhando e eles também são grandes advogados. Para mim não existem os escritórios grandes, os escritórios pequenos, advogado de ponta, advogado raiz. Para mim todos são advogados, cada um tem seu momento da advocacia e todos advogados e advogadas terão espaço na nossa gestão. Nosso conselho é plural, nosso conselho contempla um conjunto heterogêneo da advocacia e tenha certeza que toda a classe da advocacia vai estar muito bem representada a partir de janeiro de 2022. Meu caro Daniel Costa, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Fã, boa sorte e fique à vontade aí para as suas últimas considerações. Eu que agradeço pela oportunidade, voltarei sempre que for convidado. Quero aqui, de uma forma muito especial, fazer um convite à advocacia sergipana. Nós estaremos amanhã, meio-dia, em Itabaiana. Teremos um almoço lá no restaurante Container. E estaremos à noite, às 18h30, em Lagarto. Vamos fazer um grande encontro lá em Lagarto para ouvir a advocacia. A gente que... Eu tenho um orgulho muito grande, Narciso, de dizer que todas as nossas propostas foram construídas pela advocacia sergipana. Onde nós passamos, nós ouvimos e nós catalogamos informações, reclamações, sugestões e tenho orgulho de dizer, nosso card de propostas ele foi feito pela advocacia sergipana. Nós combinamos desde o começo da pré-campanha que durante esse período a gente ia fazer uma espécie de protótipo do que vai acontecer na gestão. A gestão vai ser participativa, a advocacia vai ter voz, vai ouvir e vai pertencer à ordem. Foi assim que nós fizemos com a nossa proposta e é assim que nós vamos fazer com a nossa gestão. Quero também deixar um convite especial aqui para a advocacia sergipana, para um grande evento que nós vamos fazer na quinta-feira. É o lançamento oficial da nossa chapa. Vai ser às 18h30 no espaço Selma Duarte. Vamos cumprir todos os protocolos da vigilância sanitária. Podem ir sem qualquer tipo de receio. Nós vamos fazer, mais uma vez, vamos unir a advocacia sergipana, vamos debater, vamos discutir, vamos ouvir e vamos confraternizar, porque a advocacia clama por mudança e os advogados estão ansiosos para mudar. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos os advogados e advogadas que compõem a nossa chapa. É um momento muito especial. Eu me sinto assim lisonjeado por estar liderando essa chapa forte, essa advocacia que luta, essa advocacia que está com garra, com vontade de trabalhar. Repito, desde o primeiro dia até o último dia da nossa gestão, a partir de janeiro de 2022. Vamos, não, diferentemente dos nossos adversários, não vamos nos limitar a promessas não cumpridas e a partir de hoje, nas nossas redes sociais, vamos mostrar diariamente cada promessa que foi feita em 2018 e não foi cumprida. E ao mesmo tempo vamos trazer uma proposta, porque para cada mentira a gente vai apresentar uma proposta. E assim vai ser até o dia da eleição. Muito obrigado. Agradeço a advocacia sergipana pela oportunidade de estar participando desse movimento, desse momento, dessa eleição. E não tenham medo de mudar. Chegou o momento da gente assumir o nosso protagonismo e isso vai ser feito no dia 16 de novembro. Grande abraço. Chapa 2, meus amigos. Muito obrigado, meu caro Daniel Costa, pela participação aqui no Jornal da Fã.